em algum momento vai ter que delegar. E às vezes nós achamos que só nós é que conseguimos fazer, mas não. Como conseguir delegar, mas sem perder o controle? Este é o grande desafio e é nisso que vamos falar neste episódio. Bem-vindo ao episódio 203 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e hoje vamos falar das 5 estratégias que temos que ter para conseguir delegar sem perder o controle. Porque muitas vezes nós delegamos e desresponsabilizamos-nos, também não pode ser, outras vezes delegamos e não corre bem, não é? As pessoas não cumprem prazos, as pessoas não fazem como nós queremos, achamos que nunca vamos encontrar a pessoa certa, perdemos muita energia a explicar e parece que ainda nos dá mais trabalho delegar do que sermos nós a fazer. Eu sei que este é um grande desafio, mas também vos posso dizer que em algum momento vai ter que delegar. E se tem que delegar, que aprenda, não é? A fazê-lo com estratégia e com o passo a passo certo. Eu durante muito tempo procrastinei esta tarefa do delegar, eu fazia tudo, não é? Na minha clínica, eu atendia ao telefone, eu fazia o marketing e eu senti que isso me limitou muito o meu crescimento. Se eu conseguisse ter começado a delegar mais cedo, mas obviamente com estratégia, conseguiria ter um crescimento do meu negócio, da minha vida, da minha saúde, de uma forma muito mais proveitosa. E é muito importante delegar para nós começarmos a sair do operacional. Recebo muitas mensagens a dizerem: Ana, mas eu ainda estou de manhã à noite na clínica, não tenho energia para tratar das finanças do meu negócio, da estratégia, do marketing, eu nem consigo ter reuniões com a empresa do marketing, deleguei a estratégia de marketing e não tenho tempo, não é? Estou a gastar o dinheiro à avença. E isto acontece porquê? Porque nós não temos tempo para estar a ser aqui os comandantes do negócio, como nós chamamos dizer, pensarmos efetivamente na estratégia e na gestão do nosso negócio. Portanto, delegar vai ter que ser importante. Porquê? Porque a estratégia e a gestão do negócio, mesmo que tenha lá um gestor, vai ter que ser sua, vai ter que dedicar aqui tempo, vai ter que dar diretrizes a este gestor, a esta pessoa, e é muito mais fácil conseguir delegar aquelas coisas mais operacionais, não é? E às vezes nós achamos que só nós é que conseguimos fazer, mas não. Existem pessoas certas, acima de tudo, a pessoa certa precisa do método certo. Porque se eu tenho a pessoa extraordinária para eu delegar, a pessoa da minha confiança, mas eu não tenho estratégia, eu vou estar a desperdiçar esta oportunidade de conseguir delegar. Portanto, 5 estratégias eficazes para conseguirem delegar sem perder o controle. Primeiro passo, saber o que é que eu quero delegar. Porque a maioria dos empreendedores que chega até nós, na academia, não sabe o que é que quer delegar. Sabe que quer ter mais tempo, mas não sabe o que é que pode delegar. Então, o desafio é primeiro, neste primeiro passo, perceber que tarefas é que eu posso delegar. Como é que eu as identifico? Questione, mapeie o seu dia, a sua semana e perceba, eu tinha mesmo que ser eu a fazer isto ou alguém poderia fazer e se calhar até melhor do que eu? Mas termos a humildade de responder com verdade a esta pergunta, porque a maioria das vezes ao início quando eu fazia, será que tinha que ser eu a fazer tudo? Eu respondia, sim, tinha que ser eu. Mas será que eu tinha que ir àquela reunião? Será que eu tinha que ser eu a atender aquele fornecedor? Será que eu tinha que ser eu a atender aquele telefonema, não é? Será que eu tinha que ser eu a estar naquela determinada reunião? O que seja, não é? Vocês perceberem o que é que vocês querem delegar, não é? Ou que área, quer delegar o marketing, ou o atendimento, ou as finanças, ou as consultas, a parte técnica, não é? Quero mais pessoas para me ajudar a atender os meus clientes. Portanto, primeiro é identificar o que é que nós queremos delegar. Para depois irmos ao ponto 2, que é muito importante, que é escolher a pessoa certa. E a maioria das vezes é ao contrário, eu tenho aqui a Maria, tenho aqui o João, que são muito fixes, eu vou já delegar alguma coisa. Ainda nem sei o que é, mas são eles que me vão ajudar. E este é um dos principais erros, é nós acharmos que porque temos pessoas de confiança, são as pessoas competentes para nos ajudar na tarefa. E não, primeiro é pensar na tarefa para eu poder identificar quem é a pessoa competente. Porque é uma tarefa demasiado administrativa. Eu não vou pôr alguém que é muito relacional, muito de não estar numa secretária a fazer essa tarefa, não é? Da igual forma que preciso de ajuda nas stories da clínica. Ok, então eu não vou pôr alguém que é demasiado analítico, não gosta de falar, de comunicar, a fazer essa tarefa, não é? Por isso é que é tão importante primeiro mapear a tarefa para depois sim perceber quem é que me pode ajudar. E muitas das vezes nós temos na nossa equipa pessoas que nos podem ajudar. E nós achamos sempre, mas assim elas vão achar que estão mais subcarregadas, é mais trabalho. Mas não. Eu conto essa história muitas vezes da minha Susana quando eu comecei a delegar os depósitos, porque eu ia ao banco fazer os depósitos, né? Mas porquê? Porque se eu conto o dinheiro, se ela leva o envelope e eu só precisava de confirmar que aquele dinheiro entrava lá, não é? Mas eu não delegava isso a ninguém. E lembro-me que a primeira vez que o fiz, porque me permitia atender mais um cliente por dia, eu não ter que fazer essa tarefa, a Susana ao final do dia me enviou uma mensagem a agradecer muito o voto de confiança e que ela, portanto, no fundo uma coisa que eu achava que ela até tinha que vir 15 minutos mais cedo para passar no banco,
que ela poderia achar que era mais uma tarefa, não, foi uma forma também de desenvolver e dela perceber, ok, a Ana confia em mim, não é? Portanto, isto foi quase um aumento, não é? Um benefício, dando-lhe esta tarefa. Portanto, não façam com que a vossa equipa não possa evoluir, não é? Este tipo de tarefas, este tipo de funções que eles possam ter aqui numa parte mais de gestão da vossa clínica é uma forma também de eles se sentirem mais envolvidos e de confiança, não é? Mais autónomos no seu trabalho. O ponto 3, a forma como eu comunico. Percebermos que a forma como eu comunico não quer dizer que aquela pessoa vai interpretar tudo o que eu vou dizer. Há pessoas que são muito mais visuais, há pessoas que são muito mais auditivas, há pessoas que precisam que são muito mais kinestésicas, precisam que eu faça o movimento para elas verem, não é a tarefa. E nós temos que adequar a forma como eu vou explicar a minha comunicação ao meu colaborador, à pessoa que me vai ajudar, de uma forma clara. E o óbvio tem que ser dito, todos os passos têm que ser ditos. Normalmente nós dizemos assim, olha, a tarefa é ligares a ex-clientes, mas eu não explico como é que eu quero este telefonema, como é que eu quero que a pessoa diga, qual a energia que coloca na voz, como é que ela vai trabalhar as objeções daquele telefonema se o cliente disser isto ou não disser isto. Isto é realmente dar autonomia para aquela tarefa, mas para isso eu preciso de criar um passo a passo também, de como é que eu quero que aquela tarefa seja feita. A maioria dos empreendedores falha aqui. E depois o que é que temos? Empreendedores a dizerem, eu disse ao meu colaborador para ligar ao telefonema, ele não sabe fazer os telefonemas, ele não faz. A pessoa teve um impacto negativo aquela tarefa. E a responsabilidade é mesmo nossa, não é? Não é a culpa, é a responsabilidade da delegação, é do líder. Portanto, eu tenho que passar o passo a passo, como é que eu quero que as pessoas façam, o óbvio tem mesmo que ser dito e tem que ser descrito. Depois o quarto ponto, dar feedback e acompanhar. E isto é muito difícil, que é, ok, ou temos aquele tipo de pessoas que não quer dar o feedback e que diz a pessoa faz mal a tarefa, prefiro ser eu a voltar, não é? Há aqui outra vez uma inversão dos papéis, eu volto a assumir essa tarefa porque não consigo dar feedback e muitos empreendedores dizem, mas eu não consigo o conflito, o confronto. Isto não tem que ter nenhum conflito, nenhum confronto, não é? É um espaço de melhoria e eu tenho a certeza que um colaborador que recebe uma tarefa, que está comprometido em fazê-la, ele não quer deixar de fazer essa tarefa, não é? Ele vai se sentir incompetente e que não é capaz. Portanto, ele vai estar muito disponível ao feedback e, pelo contrário, quanto mais feedback o líder der, mais ele sente que o líder está realmente empenhado em que ele realize bem aquela tarefa. Eu deixei de dar muitos feedbacks construtivos, não é? Achar que a pessoa ia levar a mal, quando pelo contrário, do que a pessoa depois me dizia, Ana, tu não me deste pontos de melhoria, eu não tive feedback de se estava a fazer bem ou não. Eles precisam ter este alinhamento de expectativas, portanto tem que regularmente ir dando feedback construtivo, a pessoa quer melhorar, ter espaço também para ouvir o que a pessoa vai dizer, porque muitas vezes naquela descrição do como é que nós fazemos a tarefa, não é? Nós temos um método e depois aquela pessoa, quando vai fazer, até traz uma novidade, uma melhoria no processo e nós também, enquanto líderes, estarmos disponíveis para isso, não é? Porque se eu vou ser eu a deixar de fazer aquele processo, interessa-me muito se a folha está virada para a direita ou para a esquerda. Se é mais prático para aquela pessoa ser para a esquerda e para mim é para a direita, vai ter impacto no resultado que eu quero da tarefa? Não. Então, permitir também que ouvir este feedback também do outro lado, não é? Portanto, este feedback e acompanhamento não é só de nós para com o colaborador, mas o colaborador também ter esse espaço de perceber o que é que dificuldades é que está a ter na tarefa, quais são os desafios, como é que nós podemos facilitar o processo, não é? E é muito importante, quando o colaborador nos traz feedback, são excelentes colaboradores, com sentido crítico, sentido de melhoria, e devem ser também reconhecidos por isso. O quinto ponto é nós darmos aqui esta autonomia progressivamente ao nosso colaborador, ou seja, nós percebermos para esta tarefa, um exemplo, aquele exemplo que eu dei da Susana, ok, se os depósitos são diários, eu tenho que ir controlar diariamente se está bem feito ou não, mas depois eu começo a ir controlar semanalmente, mas depois eu começo a controlar mensalmente, não é? E cada tarefa não há regra, não é? É sempre 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, não. Depende da rotina da tarefa, portanto, se for sempre uma tarefa muito rotineira, vocês vão perceber que vão conseguir distanciar o acompanhamento que vocês e a autonomia que vocês vão dando ao vosso colaborador, se vocês perceberem que é uma tarefa que está sempre a acontecer coisas novas, não é? Por exemplo, esta situação do telefonema é uma tarefa que exige muito mais acompanhamento do que os depósitos. Com os depósitos há um fecho da caixa, há um valor, há o depósito cá feito, não há muito a perder neste processo, não é? O telefonema, o que é que acontece? Se alguém está a fazer 10 telefonemas por dia, são 10 conversas com 10 pessoas diferentes e que podem ter aqui a necessidade de ajuda e de follow-up muito mais recorrente. Portanto, a autonomia vai ser dando de forma progressiva, dependendo da tarefa
e dependendo da maturidade que este colaborador também tem para conseguir realizar a tarefa com sucesso, ele próprio ser crítico, não é? E muitas vezes nós temos colaboradores que eles vêm ter connosco, já não precisamos de nós ir ter com eles, mas o que é importante? Nós precisamos destes momentos de dar autonomia, mas de uma forma progressiva. Por isso, delegar não significa perder o controle, mas precisa de ter estratégia. Comenta aqui nos comentários qual é o seu maior desafio neste passo a passo, qual o ponto que tem mais dificuldade e eu vou ajudar a delinear aqui uma estratégia. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!